Oi, Janaína, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você está conseguindo me ouvir bem? Eu estou te ouvindo muito bem, por sinal. Ai, que bom. Esse horário, Entramos, esse horário foi rigoroso. entramos na hora, né? Na horinha certa. Eu fico olhando para você ver o meu foco. Eu estou aqui com o relógio, computador, outro celular, outra tela, só para ficar de olho no horário. Parece eu também sou assim. Tudo bem? Tem um pessoal entrando aqui, né? Ah, sim, vamos esperar se essas pessoas vão entrar. Se não, não tem problema, nós damos continuidade e aí fica gravadinho Essa essa live, live aqui né? no seu perfil, né? Isso. E a hora que você quiser começar, Então pode tá ir. bom. Aí depois eu compartilho também, tá, Janaína? Que eu aprendi como é que faz para Ah, que poder bom. ficar no meu perfil e também ficar no seu. Combinadíssimo. Então, eu vou começar, Janaína, me apresentando um pouquinho, Sim, aí depois você fala de você também, tá? tudo bem. Tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Sabrina, sou psicóloga e recebi o diagnóstico tardio de TEA no ano passado. Eu trabalho atendendo pessoas autistas e também pessoas não autistas, e estou trabalhando em um local exclusivo para pessoas autistas. A Amanda perguntou como que você consegue o colar de girassol. Eu acho que eu vou até passar agora para a Janaína se apresentar. Eu acho que ela vai saber explicar melhor do que eu. Isso. Bom, Sabrina, muito obrigado pelo seu espaço aqui para a gente falar de uma coisa que era tão tabu, né? E que a gente não se expunha muito, né? Não se abria tanto. E com o diagnóstico tardio, parece que foi um despertar, né, das nossas mentes, e a gente começou a entender tudo o que a gente fazia desde as nossas infância, adolescência, até a fase adulta, aí veio tudo à tona, né, na nossa cabeça. Deixa eu só explicar uma coisa para esse pessoal que tá chegando agora. Eu sou Janaína Borba, eu tenho 50 anos, eu fui diagnosticada com síndrome de Asperger, né? Na verdade, não se fala mais Asperger, porque agora a medicina, né, a psiquiatria, ela dá no laudo como espectro do autismo, então é um nível bem baixo do autismo, o nível 1, que a gente fala, e foi um despertar. A nossa querida aqui, ela perguntou como que faz para tirar o colar, né? Então, primeiro eu vou explicar por que tirar o colar. Porque assim, quando eu tive o diagnóstico, na verdade, eu vou falar por que que eu tive, como que eu tive e como que foi o diagnóstico para mim, né? Há 6 anos atrás eu já estava fazendo uma terapia com a psicóloga, né? Com a minha psicóloga, e as coisas parece que foram se aumentando, né? Os sentimentos, as ações, as crises foram aumentando. E aí essa minha psicóloga, ela me encaminhou para um psiquiatra, né? Para psiquiatra, minha primeira psiquiatra, que foi na pandemia, 2 anos atrás, né? 2 anos. E lá eu tive a certeza de que eu era esquizofrênica, que na verdade eu não era, mas eu tinha essa sensação de que eu era esquizofrênica por causa das minhas atitudes, das minhas crises. Eu mascarava muito as minhas crises e dentro de casa eu surtava, né? E com o tratamento foi assim um despertar. E aí hoje eu consigo controlar as minhas crises e consigo me adaptar em cada situação, né?
E aí, por que tirar o colar do girassol? Porque eu estava numa palestra e essa minha. Não, aí, no primeiro, na primeira consulta da primeira psiquiatra, eu fiz 6 meses de tratamento com ela. E no último mês, ela realmente diagnosticou como autista, como autismo, né? Como nível 1. Só que eu não pude dar encaminhamento, eu não pude dar, adiantar, continuar meu tratamento com a primeira psiquiatra, porque ela tinha aquela lei do rol taxativo. Então, o meu convênio cortou o tratamento. E aí eu fiquei meio que assim, falei, e agora? O que que eu faço, né? E aí a minha primeira psiquiatra, que é a Getrudes, né? Quando eu entrei, antes de conhecê-la, e eu vi o nome Getrudes, eu falei assim, nossa, essa mulher vai me internar. E na verdade não, era uma psiquiatra tão tranquila, tão maravilhosa, tão sensacional, que ela foi me dando os passos direitinho, ela foi fazendo os testes comigo, ela fez eu responder um questionário de 80 perguntas. E através das minhas terapias com elas, 6 meses, foi que ela me deu, o último mês foi, ela deu como autista de nível 1. Para quem está chegando agora também, Mauro, tudo bem, querida? Pessoal, eu tenho a fala truncada e eu gaguejo muito, ou a minha fala sai cortada, porque meu pensamento é mais rápido do que a minha fala. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando, falando da minha experiência, mas eu estou prestando atenção em tudo, estou prestando atenção até na cor do batom da Sabrina, no óculos, no fone de ouvido dela, nas pessoas que estão entrando. Então, isso é uma condição do autista. A gente pensa 1000 coisas ao mesmo tempo e a fala sai atrasada ou truncada, né? Uhum. Bom, então a minha primeira psiquiatra me deu o laudo e aí o meu convênio cortou o meu tratamento por causa daquela lei do rol taxativo, do rol, né? E aí o que que eu fiz? Eu fiquei meia perdida. E aí eu falei assim, bom, eu preciso continuar o tratamento porque eu estava no caminho muito bom, estava no caminho de autoconhecimento, estava tomando remédio também, remédios fortes, né, para controlar as crises, porque na pandemia a gente ficou em casa, eu perdi minhas coisas e aí eu entrei muito em depressão, então eu precisava mesmo tomar os remédios. Hoje, graças a Deus, eu estou desmamada, né? Eu não tomo mais os remédios, eu tomo os floralzinho, algumas coisas assim, e ao longo dessa live eu vou falar o que mais eu faço para poder amenizar as crises. Eu choro muito quando eu estou conversando, né? Então, os nossos sentimentos são 5 vezes mais aflorados do que uma pessoa normal. Então, se eu choro muito, se eu dou risada, eu dou muita risada. A gente tem o hiperfoco, né? A gente é focado, muito focado nas coisas. Bom, aí eu tive que continuar o tratamento. Então, o que eu fiz? Aí eu paguei o tratamento com uma outra psiquiatra que me fez um laudo de 4 páginas, baseado nos testes, no ABA, em todos aqueles procedimentos que o psiquiatra faz, né? E essa minha psiquiatra falou assim, Gina, eu não conhecia nada do autismo, eu achava que era esquizofrênica mesmo, né? E na verdade a gente não é, a gente não tem esquizofrenia, não é nada disso. São as condições que a gente leva do dia a dia e que a gente, para nós, na verdade, é normal, mas na vista pelos outros não é tanto, né? E Uhum. aí a minha psiquiatra falou assim, Janaína, o que você é uma deficiente oculta, porque as pessoas olham para mim e falam que, imagina, não é possível a Janaína ter autismo. Até as minhas amigas, ou até os meus alguns familiares também achavam que não era, né?
Mas comprovadamente você não pode contestar um laudo técnico de dois psiquiatras e de um psicólogo, né? Não dá para contestar. E a gente mascara demais, principalmente as mulheres, porque a gente tem medo, tem vergonha do que as pessoas vão pensar. Por exemplo, eu tô aqui conversando com você, mas olha aqui a minha mão, como é que tá? É, eu também acabei de arrancar um pedacinho aqui da unha. Eu fico cutucando tudo sem parar também. Isso é uma condição da gente. A gente fica muito nervosa, mas agora eu estou mostrando. Mas quando a gente está nervosa, a gente está numa situação de vulnerabilidade, ou a gente está numa situação que é constrangedor para a gente tem esses toques, que é para poder acalmar a gente. Então a gente mascara e a gente não mostra, né? A gente Uhum. faz isso escondido para as pessoas não acharem que a gente é louca, que na verdade isso é uma condição da gente. Isso, e hoje em dia eu não tenho mais vergonha de falar, chorar mesmo, de chorar, de fazer as minhas manias. Eu tenho muito toque. O meu toque, assim, é absurdo, principalmente com o horário, por isso que nós colocamos esse Uhum. horário no banner, porque a gente é muito rígido com os horários e com cronogramas também, né? Sim. Eu convivo muito. Hoje eu tenho certeza que eu estou muito mais feliz do que eu era antes, porque agora tudo que eu faço através de. Eu não escondo mais e eu não tenho mais que provar nada para ninguém. Eu não tenho que mais ficar com vergonha do que eu sou, do que se o que eu faço me acalma, eu não tenho mais por que eu me esconder, né? Uhum. Então a psiquiatra falou para mim: você é uma deficiente oculta, porque você não transparece, você mascara demais as suas condições e a- as suas crises e os seus tiques, as suas. Tá vendo essa fala? Eu demoro muito para falar porque eu estou prestando atenção em tudo que está em volta. Isso é uma condição do autista. A gente presta muita atenção nas coisas e a fala demora. E aí ela falou assim para mim, então você precisa tirar o colar do girassol. E aí eu falei, mas para que serve isso, né? Vou ficar andando com esse colar no pescoço, mas para que isso, né? Aí uma amiga minha falou assim, aí a primeira vez que eu tive não, aí depois que eu tive o diagnóstico mesmo completo, eu falei, eu acho que está na hora de eu ajudar outras pessoas com a mesma condição que eu, porque na época eu achava que era esquizofrênica, e nós hoje, com essa consciência, eu tenho certeza que eu me ajudei sozinha, eu fui atrás de um especialista sozinha. E se eu tivesse um conhecimento maior, era capaz de eu até ter me suicidado, porque hoje eu vejo que a nossa categoria, né? Não sei se fala categoria, mas eu vejo que o índice de suicídio, a taxa de suicídio entre os autistas é de 70%. Então, se eu não tivesse procurado uma ajuda, eu acho que eu não estaria nem aqui conversando com vocês. E aí eu me encabecei para poder ajudar outras pessoas, porque agora eu sou muito mais feliz do que eu era antes. Então, eu, aí eu tirei, aí não, ela falou, você precisa tirar a carteirinha do girassol, por quê? Porque se você tiver em crise, estiver sozinha na rua, ou estiver deprimida e precisar de ajuda, e a pessoa souber que você é uma deficiente oculta ou uma autista, a pessoa vai saber como lidar com você. Um exemplo eu fui viajar para o sul das minhas férias e eu morro de medo de avião. Autista tem muitas coisas assim, ou ele é ao extremo,
ou ele não é nada, né? Então, Uhum. eu tenho um hiperfoco em computação, em informática. As pessoas acham que nós somos inteligentes, mas nós não somos inteligentes. Eu não me considero inteligente mesmo, porque a gente só tem o hiperfoco naquele assunto que nós gostamos. Então, e aí eu falo do avião porque, assim, as pessoas acham que a gente mascara o medo, mascara os traumas, mascara as coisas. E aí, com o colar do girassol, quando eu fui pro avião, eu já tinha tomado os meus remédios antes, né, para ficar calma, para poder entrar no avião. E eu só viajei porque foi extremamente necessário. E eu só viajo de avião se for extremamente necessário. E aí, mesmo eu tomando os remédios, eu fiquei muito tensa. E entrei no avião e coloquei o colar do girassol. Eu não tinha nem condições de conversar com a aeromoça. E a minha amiga que estava do meu lado estava me amparando, né? Lógico que eu falei para ela, olha, se eu tiver alguma crise, muita crise, não põe a mão em mim, não se desespera também, só tenta falar que você está do meu lado, só isso. E com o colar do girassol, quando eu entrei no avião, as aeromoças já ficaram espertas de mim, comigo, né? E quando elas passavam, elas olhavam para ver se estava tudo bem, se só estava entrando crise, sem nada. Então, essa é uma das importâncias do colar do girassol, né? Como é que faz para tirar o colar do girassol? Em Santos, na Prefeitura Municipal de Santos, existe uma coordenadoria que tem uma coordenadora chamada Cris Amari. E ela explica para nós exatamente para que faz, para que é o colar, para que a gente pode usar o colar. E quando a minha psiquiatra falou que eu era uma deficiente oculta, eu não conhecia o colar ainda. Ela só falou que eu era uma oculta, que eu precisava estar expondo isso para as pessoas, porque quando eu entrar em crise, as pessoas saberiam como lidar com a minha situação, né? E aí eu fui numa palestra da Cris Amari, que é a coordenadora lá da prefeitura, e ela estava explicando sobre como tirar o colar dos deficiente oculto. E aí eu falei assim, nossa, então é isso mesmo, eu tenho que tirar esse colar, não é para eu, não é uma muleta que eu vou usar ele sempre, não é isso, mas eu vou usar para alguns casos que eu necessito de um atendimento mais adequado. Por exemplo, né, numa numa viagem de avião, se eu tiver numa situação onde tem muita gente que possa me dar algum transtorno, a pessoa vai saber como lidar, que eu vou ter o tratamento mais específico, né? E para tirar o colar do girassol, é o seguinte, a carteirinha já existe em todos os municípios, isso é fato, mas eu não sabia. Então, nós estamos aqui para passar para as pessoas, porque no meu Instagram, muita gente não conhecia o colarzinho do girassol e eu também não conhecia. Por isso, essa importância da gente estar divulgando para as pessoas que existe esse colar. Então, como é que se faz? Você vai até o Poupa Tempo, eles vão te dar um relatório, um formulário para você preencher. O seu psiquiatra também vai preencher esse formulário. Você tem que levar foto, comprovante de residência, se você mora em Santos, né? E, e depois ficar esperando eles mandarem a carteirinha. E aí, quando chega a carteirinha, a Cris Amari da prefeitura, ela vai explicar melhor quais as condições e quem puder seguir a Sabrina e me seguir nas redes sociais, a gente fala de todos os direitos que os autistas têm, coisas que a gente não sabia também. Eu acho que é isso, né? Não sei se eu soube explicar direito. Uhum.
Tinham Isso, perguntado também, né, Janaína, se existe em todos os municípios. isso, Aí existe, né, mas eu acho que cada um vai ter um nome diferente, né? Tem diferente. lugar que fala cipiteia, né? Isso, exatamente, isso mesmo. A Renata está falando aqui que, em vez de eu falar tirar, é requerer. Isso mesmo, a gente tem que fazer um requerimento para poder tirar a carteirinha. No caso, foi a neuropsicóloga que diagnosticou. Ela tem que preencher o laudo. Exatamente. Ah, sim, também, não é isso, Sabrina? Uhum. E isso, quando eu fui tirar, Janaína, foi desse jeito que você falou mesmo. Eu preenchi um formulário lá no Poupa Tempo, eu Isso, levei RG, eles pediam certidão de nascimento ou casamento, e aí eu levei a minha de casamento, sim, comprovante de residência, e aí eu levei o relatório da avaliação neuropsicológica e o laudo isso, da médica neurologista. isso mesmo. Aí dá um prazo de mais ou menos de 30 dias para chegar a carteirinha na prefeitura e eles ligam para nós para a gente poder retirar. Uhum. A Sabrina me perguntou também como que as pessoas, né, à nossa volta reagem com o diagnóstico se elas acreditam ou não. A maioria não acredita. E antigamente eu ficava estressada com isso. Eu falava assim, meu Deus, será que eu vou precisar me matar para a pessoa acreditar? Será que eu vou precisar entrar, ter um meltdown para as pessoas poderem acreditar? Meltdown o ápice da crise, né? E existem, cada autista é um diferente do outro, principalmente os mais leves, né? Os mais leves tem uma diferença grande, são toques diferentes, são crises diferentes, e eu recomendo muito, mas muito, de vocês assistirem a Advogada Extraordinária. Eu me vi naquele filme, totalmente. Aquela série me deixou assim, sabendo que eu não estou sozinha nesse mundo e que existe pessoas com as mesmas condições que eu, como a Sabrina também. Uhum. Essa sensação de alívio é muito marcante, né, Janaína? É, não, a sensação é uma sensação de liberdade. Porque antes, como a psiquiatra falava para mim, eu mascarava as minhas crises, os meus toques, as minhas dificuldades, e hoje eu não escondo mais, eu sou isso, eu faço isso mesmo e acabou. E aí, quais são as características do meu autismo, né? Porque cada um tem uma característica mais marcante que o outro, não que são diferentes, são iguais, mas com condições diferentes. Por exemplo, quando eu não sabia do meu diagnóstico, eu não entendia por que que eu odiava barulho. Eu não conseguia entender por que que no meu ambiente de trabalho eu não gostava de pessoas perturbando a minha cabeça enquanto eu estava trabalhando. Porque hoje eu trabalho numa situação que eu preciso trabalhar com outras pessoas, mas hoje eu já sei lidar com a situação, né? Então, por exemplo, quando eu preciso viver em sociedade, eu preciso estar em sociedade, eu preciso estar em jantares, eu preciso estar em confraternizações, em festas, e o barulho de som alto de pessoas, muitas pessoas falando, eu adaptei para mim um tampão de ouvido. É aqueles tampão que vende na farmácia. E eu Acho que é o carrego, mesmo que eu uso. e eu carrego ele para tudo que é lugar. Que é isso Ah, daqui, ó. igual o meu.
Eu Então, uso por esse exemplo, se também. eu estou numa festa ou numa confraternização, tem muito barulho e tem muita. Ah, já vou falar sobre medicamentos. E tem muito barulho, tem muito. Eu estou muito irritada com a situação, eu ponho esse tampão, ó. Tá vendo? Ele é super adaptável ao ouvido, ó, tá? Ele é como se fosse uma massinha, então ele entra mesmo. Então, se você põe no ouvido, ninguém nem vai perceber que você está com esse tampão no ouvido. Então, por exemplo, ele não corta totalmente a audição, ele corta praticamente 70%. Então, você consegue, parece que você está ouvindo as pessoas longe, o som está longe, né? Mas você está ali. Então você está amenizado, está com a sua crise amenizada. E para eu me adaptar com isso aqui, não foi nem a psiquiatra, não foi ninguém. Eu simplesmente eu tive uma crise muito forte, eu não sabia o que era, uma ansiedade, o barulho me incomodava. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E eu fui numa farmácia e aí eu falei assim, eu vou enfiar um monte de algodão dentro. Eu preciso. Aí eu fui numa farmácia comprar algodão e aí eu expliquei pro balconista o que eu precisava. E ele me apresentou isso aqui foi um libertador para mim, foi a coisa mais maravilhosa que inventaram. Essa é uma das condições, essa é uma das crises que a gente vive em sociedade, nós autistas. Hoje em dia, as pessoas, quando me veem nas festas, olham para mim e falam assim: você está com tampão de ouvido? E eu falo: não. Ou se eu estou, eu pego e tiro, fala. Então, Uhum, é uma adaptação, porque senão a gente não vive em sociedade. Com uhum, relação à luz, então eu não sabia também, porque eu tinha irritabilidade com luz artificial. Por exemplo, hoje eu tenho que trabalhar com luz, não tem jeito. Como é que eu vou trabalhar sem luz, né? Mas, ou, por exemplo, aqui hoje, agora, eu preciso das luzes para poder clarear meu rosto. Mas quando eu trabalhava em casa, eu trabalhava na escuridão. E eu ia só com a luz do monitor. Como eu tenho hiperfoco em telas de computador, então o monitor para mim estava tranquilo. O que me causa pânico, não sei, me causa angústia, é essa luz artificial que incomoda. Mas eu tenho que me adaptar, infelizmente, a gente tem que se adaptar, né? E eu não entendia nada disso antes do laudo. Eu achava que era esquizofrênica, porque o barulho me irritava, eu ficava enlouquecida. E aí, respondendo à pergunta da Carla, a minha primeira psiquiatra, ela me receitou, sim, ó, dois remédios, um para ansiedade, né? E o outro que eu não vou poder, eu não vou falar, não falo os nomes aqui, porque é antiético e também não é legal a gente ficar falando nome de remédio aqui. Mas eu fiquei quase 4 anos tomando esses dois remédios. Um que era para dormir e outro para controlar as minhas crises, né? Aí passando entendendo, se autoavaliando, se auto descobrindo, a gente vai se adaptando ao longo da vida, né? Se adaptando com nossas uhum. crises. Então a gente, aí teve um dia que a minha psiquiatra falou: agora nós vamos te desmamar. Que era dando os remédios aos pouquinhos, né? Diminuindo os remédios. E hoje com as minhas adaptações, com barulho, com luz, com irritabilidade, com crises de choro. Eu choro muito à toa, muito. E aí eu vou me adaptando com florais, com tratamentos, continuo com terapia, mas hoje não com psiquiatra, né? Porque agora é só com psicólogo, né? Eu continuo, claro, porque isso daí não é uma doença, é uma condição e é uma
é uma coisa que a gente vai ter pelo resto da vida, mas a gente sabe agora como lidar. Eu sei como lidar, né, com esses tipos de crise. Eu acho que é isso. E a minha história até que foi bem parecida com a sua, Janaína, essa questão de ir no psiquiatra. Eu recebi um diagnóstico incorreto, né? Uns 10 anos atrás pensaram que era um transtorno depressivo persistente. Então Isso, eu tomei antidepressivo por sim, 4 anos, mas eu via que assim não mudava em nada o antidepressivo, porque não era uma depressão, né? Um episódio depressivo. isso, Eram exato. as crises que eu Consta- não sabia lidar. Exatamente, isso mesmo. As crises, eu digo assim, que o que me deu gatilho muito forte mesmo, que desencadeou mesmo, é porque foi só aumentando, né, antes de eu saber o que era. Primeiro eu tive um assalto, eu sofri um assalto, saidinha de banco. Eu só não fui sequestrada porque, eu não sei, acho que ele ficou. Porque eu fiquei em choque, paralisada, parada e não sabia. Eu não reagia, eu fiquei em choque. E aí eu fiquei 30 dias em casa e bem depressiva, bem com síndrome de pânico, essas coisas loucas que dá na gente. E aí a psiquiatra me receitou, tudo certo. E foi dando esses gatilhos, essas coisas, essas situações de vulnerabilidade que a gente passa, vai atingindo os gatilhos fortes, e é isso que foi aumentando. E o segundo gatilho que eu tive foi que é o seguinte: hoje eu sou do Clube Sorotimista Internacional de Santos, e a gente cuida de mulheres e meninas em vulnerabilidade de violência contra mulheres, né? E o que eu descobri é o seguinte, é que as meninas autistas, elas têm muito, elas são muito vulneráveis a isso. Elas são muito mais do que crianças normais. São muito mais, porque a gente não tem, hoje a gente tem que ter a consciência, porque a gente é adulto e a gente teve o diagnóstico, né? Então hoje eu tenho consciência de pensar assim, será que isso é certo? Será que isso é errado? E nós, como os autistas, a gente é muito frágil em as pessoas enganarem a gente. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Quem são as pessoas que estão perto da gente? O que elas querem de verdade? Tomar cuidado com algumas situações que as pessoas podem colocar a gente em risco, porque a gente não tem essa percepção do rosto da pessoa, se ela está falando a verdade, se ela está mentindo, apesar que é difícil a gente descobrir mesmo um mentiroso, mas o autista, ele tem 5 vezes mais que uma pessoa normal de não enxergar isso, né? Então, o segundo gatilho que eu tive foi que eu mesma causei um problema para mim, eu mesma, que na época eu sabia que era errado, mas achava que poderia consertar e desconsertar depois. E aquilo me causou um problema tão grande, tão gigante, que eu até perdi a amizade. E hoje eu entendo que nós, autistas, a gente tem que, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que pensar várias vezes se aquilo é certo, se aquilo é errado, se não vai prejudicar ninguém, se não vai prejudicar nós mesmos, né? E aí, como eu tive esse problema, aí foi quando me deu um gatilho maior, que eu até entrei em depressão, muita depressão, eu perdi uma grande amiga, que eu sei que hoje ela sabe que não foi, não é minha intenção, eu não quis prejudicá-la de fato, certo? Porque eu não tinha o discernimento de
de poder conversar, de poder explicar, de falar a verdade, falar as coisas, né? Hum, E eu dei graças a Deus, eu também estou dando graças a Deus que aconteceu isso para que eu pudesse procurar ajuda e não errar nunca mais e ter a condição de começar a ter a não. E esse problema que eu causei, que aconteceu comigo, foi causado por uma pessoa que me manipulou e eu não enxerguei. Você entende? uhum, Porque nós não enxergamos o perigo, a gente não enxerga. Hoje não, hoje eu já tenho mais o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Eu tenho que tomar cuidado com as pessoas é, que nem teve uma situação essa semana que eu sei que a pessoa quis manipular e me prejudicar. Então eu já pensei mais duas vezes, já pensei antes de tomar qualquer decisão. Porque hoje eu entendo que eu preciso prestar mais atenção nas coisas, é, controlar minhas emoções, né? uhum. Mas acredito que foi um aprendizado e eu agradeço muito também de ter acontecido. Coisas erradas a gente conserta e leva para as pessoas a nossa vivência. E foi isso que Uhum. aconteceu no meu caso também. Eu acho que é bem interessante a gente falar disso, né, Janaína, para alertar outras pessoas autistas, né, de fazer isso que você falou. Antes de tomar qualquer decisão, É, pensar bem, ou às vezes buscar pessoas que são de confiança, né? Então, às vezes, se eu estou um pouco em dúvida, eu exato, recorro a pessoas que eu sei que querem o meu bem para me exato. ajudar a pensar sobre aquilo. Exatamente, isso mesmo. Porque as pessoas manipulam os autistas, principalmente de nível um, manipulam demais e a gente tem que se precaver de todos os lados, principalmente no trabalho. A gente precisa estar antenado, precisa ter uma pessoa que nos ajude também, que nos encaminhe certo as coisas, né? Uhum. E até, Janaína, pensando um pouquinho naquilo que você falou, né, de se as pessoas acreditaram ou não, que no começo você ficou ali às vezes um pouco chateada, né? Isso Ficava, aconteceu comigo também, de eu ficar chateada, mas agora eu tenho pensado que assim, acho que acaba sendo comum porque as pessoas têm uma ideia do autista, aquele nível 3 de suporte, que precisa de muito suporte. é, Muitas vezes tem uma visão de que o autista é aquele que não se desenvolve e não é isso, isso, não, né? De como se o deficiente fosse uma pessoa incapaz. Então, exato. olhando para a gente aqui conversando, trabalhando, pensa que é impossível, né? É, isso mesmo. É, é porque as pessoas têm a visão do autista como o autista de nível 3, aquele mais severo, e não conhece mesmo. Quando eu descobri quando eu tive o diagnóstico, eu também não imaginava quando ela falou que eu era autista, eu falei, sério? Aí eu falava, mas eu não tenho cara. Eu mesma tive essa Sim. reação. Mas autismo não tem cara, ele tem níveis de espectro, certo? São níveis que a olho nu, a olho dá para ver realmente que é. E outros não, que outros são nós, como nós somos oculto. Então a gente tem que estudar mais. Aí o meu hiperfoco. Cada época a gente tem um hiperfoco, né? Agora, meu hiperfoco é só estudar, saber exatamente quais são as minhas condições, quais são as minhas adaptações para o dia a dia, da minha vivência, e tem que estudar mais, a gente precisa, para não ser leiga no assunto, né? Que eu acredito também que quando as pessoas me perguntam, falam para mim, eu tenho amigas que falam assim, ai, Jana, eu não acredito, eu não acredito. Aí eu começo a falar assim, ó, você lembra daquele dia assim, assim, que eu dei uns gritos loucos, não sei o quê?
Ai, é mesmo. Aí elas começam a pensar, falam assim, nossa, é verdade. Então, eu falei assim, isso daí era uma crise que eu estava tendo. E eu estava mascarando demais, porque dentro de casa eu fazia o triplo, eu dobrava. A minha sensação era pior ainda, porque dentro de casa, sem ninguém ver, eu fazia as coisas mais absurdas do que mostrava para as pessoas. E eu falo uma coisa também assim, é, ninguém com suas, até mesmo os esquizofrênicos, as pessoas que têm problema, que têm depressão, vai sair nas redes sociais mostrando o que é crise, o que quando está em crise ou não, né? E para minhas amigas eu também não ficava, cada um tinha os seus problemas, então eu achava que eu precisava procurar uma pessoa, uma profissional e não um amigo, porque um amigo não sabe o que que eu vou fazer, o que está acontecendo comigo, ele não sabe me ajudar. Pelo contrário, por mais que um amigo queira me ajudar, ele pode com a sua, sem saber direito o que é, ele pode até me prejudicar e me levar para uma depressão mais profunda ainda, né? Então hoje eu entendo que eu não preciso mais provar nada para ninguém. É a minha condição agora, as pessoas que eu tenho uma amiga que agora ela realmente ela consegue enxergar, ela consegue falar assim, nossa, Janaína, é verdade. Então tudo que eu faço, ela já sabe até como reagir comigo numa reunião. Quando eu tô alterada demais, ela já vem perto de mim e fala, calma, calma, deixa que eu falo. É assim que ela faz comigo, entendeu? Uhum. Aí as pessoas falam assim, a sua crise é bem amênia, não dá pra... Claro, eu não fico me enlouquecida por aí querendo mostrar para todo mundo. Eu amenizo, a gente mascara. Olha uma situação que me deixa muito em crise. Eu sei dirigir, mas eu não consigo estacionar carro. Em hipótese nenhuma. Não tem condições. Eu fico muito nervosa. E antigamente eu achava assim, puta, é bem que falavam, né? É porque é mulher ou é porque é loira, por isso que não consegue. Mas não é por causa da minha condição, não consigo mesmo. Eu choro, eu largo o carro no meio da rua e aí eu não consigo. Eu prefiro andar de ônibus hoje do que andar de carro. E andar de carro agora é só com alguém dirigindo, porque eu não consigo estacionar, porque eu entro muito em crise. Então, é assim, ó, essas pessoas que estão, eu vou dar um alerta aqui agora, tá? Essas pessoas que estão na rua e que presenciar no carro um selo do autista, tenham muita paciência, porque às vezes é uma mãe que está levando um filho adolescente para uma consulta, ou está levando um filho para algum lugar. Então, se ela tiver, se você não está com paciência, tenha paciência. Porque às vezes você não pode xingar, pode gritar, não buzine, autista, principalmente o moderado, ele tem muito problema com barulho, principalmente de buzina, fogos, essas coisas todas. Então você pode desencadear para essa criança, esse adolescente, ou até para mim mesmo, por exemplo, né? Teve um dia que eu deixei o carro do jeito que estava, porque o cara ficava, vamos, e eu fiquei muito nervosa. Então, se você vê no carro um selo do autista, tenha paciência, porque às vezes a pessoa tá, é uma mãe que está levando um filho para uma situação de risco, uma situação que ele está em crise, que ele pode até desencadear uma crise. Uhum. É, você falou isso, né, Janaína? Eu lembrei da minha dificuldade também de estacionar. Hoje vai ser um dia que eu vou pegar o carro, mas provavelmente eu vou dar várias voltas até eu achar um espaço enorme Dorme. para eu conseguir parar. É. Então tem toda uma programação. Eu tenho que sair de casa muito antes, né? Exato. Porque eu fico Isso, contando que eu vou ficar uns 20, 30 minutos, às vezes, para estacionar. procurando um Exato. espaço bem grande, porque eu também É, não consigo estacionar. exatamente, é bem isso aí. Bom, umas outras condições que eu não que eu descobri, eu já tinha, só que
aflorou mais ainda, que foi na pandemia. Você que tem filho autista, ou que você realmente é, quem está nos assistindo, né? Ou se realmente é um adulto autista, comece a prestar atenção nas suas habilidades. Às vezes você tem habilidades maravilhosas que você não entende por que que tem e acha que não vai te trazer nada com isso. Mas eu vou te dar os exemplos do Messi, que é o jogador de futebol, ele tem autismo e ele sabe jogar muito bem, porque ele tem o hiperfoco naquela situação. O Bill Gates, ele também tem autismo, só que ele tem o hiperfoco em tecnologia. Se você pedir para ele amarrar um sapato, ele não vai conseguir, ele não vai saber. Entendeu? E eu na pandemia, em casa, sem fazer nada, eu comecei a trazer da minha infância as habilidades que estavam adormecidas e que na minha adolescência e na minha juventude, ninguém mostrou para mim, olha, você tem habilidade com isso. E não me colocaram para me atualizar, né? Então eu comecei eu voltei a desenhar e hoje eu estou desenhando muito. Isso é uma terapia. Então o autista tem que procurar aquilo que gosta de fazer, que ama fazer. Se você for trabalhar por uma vaga de emprego, não tenha medo nem vergonha de falar que você é autista, porque hoje em dia as empresas estão com inclusão social e estão sim procurando pessoas capacitadas que são autistas e que são capacitados, porque os autistas, nós somos hiperfocados e nós seguimos um cronograma à risca. Então, a gente é muito bom funcionário para fazer aqui. Se você der uma tarefa para a pessoa fazer, nós vamos fazer do começo ao fim. A gente hiperfoca. Então, você que é autista ou que tem uma criança autista, comece a prestar atenção nas suas habilidades e naquilo que você ama fazer, porque quando você for trabalhar em algum lugar, você esclareça isso para o seu chefe, para o seu patrão, porque ele vai saber exatamente no que você é bom e no que você vai ser bom para a empresa. E os autistas hoje, eles são muito bons, né, para empresas, né? Para esse, no meio corporativo. Eles são ótimos porque eles seguem à risca tudo, tudo. Eu vou mostrar uma coisa que perguntaram para nós sobre os nossos remédios, né? Uhum. Depois que eu desmamei, que eu tô tomando só coisas bem fraquinhas mesmo, o meu segundo remedinho é esse aqui, ó. Ai, que bonitinho. Esse, Caçulinha. para nós, esse daqui é um dos melhores remedinhos que existe na face da Terra. Porque Uhum. eles sabem exatamente quando nós estamos em crise, eles sabem, eles nos acalmam. Quando minha amiga uma vez me viu passeando com ele 6 horas da manhã, foi uma situação de que ele me deixou calma, entendeu? Uhum. Então, os animais para os autistas são excelentes. Essa é uma dica que eu dou, tá bom? É, eu adoro também. Eu tenho duas gatinhas e é curioso porque assim, parece que com elas eu consigo até ter mais esse contato. Eu não tenho muito problema de contato assim com os animais, igual é com o humano. Geralmente com o humano parece que é mais difícil. Exatamente. A gente tem uma restrição às vezes, por exemplo, né, eu trabalho com pessoas, mas tem pessoas que a gente sabe lidar, né? E nós autismo, a gente está numa situação, por exemplo, de muita gente, numa festa, não sei o quê, eu tenho que estar nesses lugares. Mas assim, são 3, 4 horas no máximo e com o meu foninho
no ouvido. E aí, quando uma pessoa começa a conversar muito comigo, e não é por mal, é porque a gente tem hiperfoco em outros assuntos, e a pessoa começa a conversar coisas que não é do nosso interesse, ou que a gente já começa a sentir que a pessoa está forçando alguma coisa que a gente vai se irritar. E aí a gente Uhum. tem que se adaptar a isso também, porque nós vivemos em sociedades, então a gente tem muito que aprender a lidar com essas coisas. A Amanda tá falando assim, meninas, tentei entrar no Poupatempo, mas só achei campo para adicionar o ícone do deficiente. Depois, Amanda, chama a Sabrina ou me chama no direct e eu te dou os caminhos, a gente te dá os caminhos de como fazer isso, tá? Eu queria saber aqui agora das pessoas que estão assistindo, porque vai dar 1 hora já. A gente vai Uhum. terminar essa live 12h12, Em ponto. em ponto. Então, eu gosto, se vocês tiverem mais perguntas para fazer, estamos aqui. Deixa eu ver. Ah, não, não tem. Tinham perguntado, né, Janaína, que eu comentei, né, de medicação, que eu já tomei, mas não era esse o caso para mim da medicação. E hoje em dia eu não tomo nenhuma medicação. Às vezes, eu acho que como você falou, se eu tô muito mais ansiosa, tem uma noite que eu não tô conseguindo dormir, eu tomo algum floral, algo ali Isso, natural, né, para exatamente. relaxar. Isso mesmo. Eu faço muita meditação, eu faço, eu Eu já vou levar pelo lado espiritualista, tá? Eu sei que a gente não pode falar de política, religião, nem de futebol, mas eu acredito que nós, autistas, nós somos muito espiritualistas. A gente consegue enxergar não a maldade humana, a gente não consegue enxergar a maldade humana, mas a gente consegue enxergar os benefícios, as coisas boas. Porque nós, como eu falei, nós temos as 5 sensações mais, 5 vezes mais afloradas do que uma pessoa normal. Então, por exemplo, a gente chora demais, a gente é muito sensível, então a gente tem essa percepção de ver o que é o amor nas coisas, né? Porque eu falo assim, eu não vejo cor de ninguém, eu vejo o ser humano, o amor, a alma da pessoa, sabe? Uhum. E eu sempre vejo isso. E uma vez, num podcast, eu falei para uma pessoa que todos nós, ser humanos, somos diferentes, mas nós devemos ser tratados iguais, certo? Então, eu enxergo o amor nas pessoas. E o que acontece com relação à vulnerabilidade das meninas adolescentes na infância, sexualmente? É que as meninas, elas não enxergam essa maldade, elas enxergam o amor, elas enxergam a- amam nós amamos as pessoas. A gente tem empatia com as pessoas, é isso. E Uhum. eu acho que é isso. Eu acho que é viver com um diagnóstico tardio é libertador, é um despertar e é um autoconhecimento, e nós estamos aqui para ajudar outras pessoas. Uma amiga minha uma vez falou assim para mim, Jana, mas por que você está se expondo tanto desse jeito? Eu falei assim, porque quando eu precisei, graças a Deus, eu acho que a minha espiritualidade, não sei, me encaminhou para um profissional. Mas tem pessoas que não têm esse cuidado, não sabe nem por onde começar, com quem procurar. Então, quem está nos assistindo agora, siga a Sabrina, me segue nas redes sociais, que a gente mostra o nosso dia a dia. E aqui nós não somos rivais, nem pensar, porque a Sabrina posta tanta coisa bacana, coisas que eu não sei,
e que eu fico orgulhosa de ver porque eu falo assim, olha que legal, eu não sabia disso, tá vendo? Então a gente precisa sim se expor para poder ajudar outras pessoas que na verdade a gente não conseguia quando a gente estava em depressão ou estava em crise. É isso. Uhum. É isso mesmo, Janaína. Já me questionaram também, né? Falando que eu me exponho muito É, e por eu ser psicóloga, que eu não deveria fazer isso, mas eu acho que justamente por eu ser psicóloga, né, ser autista, por tudo que eu passei, que eu não entendi o que é. acontecia, eu acho que eu posso ajudar a evitar com que outras pessoas sofram, né? Exatamente, Sabrina, exatamente. Você falou tudo isso, você falou tudo. A gente pode evitar com que a pessoa até não se entre em depressão ou até cause coisas mais graves, né? Aqui a Amanda está perguntando, meninas, vocês também criam palavras? Ó, na verdade, cada autista tem uma mania, um toque, alguma coisa, né? Eu tenho duas coisas que antes eu mascarava, hoje eu não, hoje eu não mascaro mais. Existe aquele, não é síndrome, né? Eu não sei se a Sabrina vai poder me ajudar, mas se chama ecolalia. Hum, Eu não repito as palavras das pessoas, mas, por exemplo, eu assisto documentários e filmes várias vezes. Então, por exemplo, se eu assistir o documentário No Meio de Nós, eu vou assistir várias vezes. E cada vez que eu assistir esse documentário, todas as frases eu vou falar junto com a pessoa. Eu falo junto com a pessoa. Toda vez é isso. Então, isso se chama ecolalia. Eu não falo ecolalia, eu não repito as palavras das pessoas, porque aí eu me mascaro, que aí eu tenho medo, a pessoa vai falar realmente que eu estou doida. Mas nos filmes, nos documentários, essas coisas, eu pratico a ecolalia. uhum. De criar a palavra, eu acho que eu não crio, não. Meu marido é que criou alguns apelidos para mim que tem tudo a ver com o autismo, sem a gente saber que tinha a ver com o autismo, mas eu acho engraçado, né? Como é ele que me chama assim, é algo carinhoso, de, por Sim. exemplo, por conta da rigidez, ele me chama de rigidez, como se fosse ali, Isso, né? é Um apelido verdade. carinhoso. É Ele me chama rigidez, também. desculpa. Isso, e ele me chama também, eu acho engraçado, assim, eu me divirto, né? Porque eu acho que, assim, já tem tanta coisa difícil, né? Então eu tento levar muita coisa na brincadeira, né? Para não É, ficar pesado. Então exatamente. ele me chama de Miss Nojinho também. Nojinho por causa da seletividade alimentar, por causa das minhas dificuldades. Exatamente. Nossa, isso. Nós temos 3 minutos para falar sobre a seletividade alimentar. Eu antigamente eu falava assim, mas eu não sou vegetariana e eu não sou vegana, mas eu não consigo comer carne. Não consigo. E aí a gente não entendia. Depois, estudando as condições, agora a gente entende essa seletividade alimentar, problemas com barulho. A outra coisa que você falou também, que eu gostaria que você falasse, falta 2 minutos só, é sobre as rigidez cognitivas. Uhum. Isso pode aparecer, Janaína, de várias formas. Então, por exemplo, até o horário, né, que a gente falou ali exato, não deixa de ser alguma rigidez, né, de querer Total. começar em ponto, terminar em Impor. ponto, Exato. de não gostar de ser interrompido. Então, eu comecei a fazer isso, eu tenho que terminar, não posso ser interrompido. Isso mesmo, exatamente. Nós temos muito isso, né? Antes eu achava que Uhum. era mandona demais, mas não era, a minha rigidez cognitiva. Outra coisa que eu também tenho muito, que é o toque. Eu sou
totalmente, extremamente metódica. Eu tenho um ritual. Eu faço um ritual antes de trabalhar, antes de fazer qualquer coisa, eu sigo meus ritual. E antigamente eu achava que era loucura. Hoje eu estou feliz com a minha condição e eu sou assim e pronto. Eu não vou prejudicar ninguém, não preciso prejudicar ninguém, mas vivendo com as minhas condições. É isso. Uhum. Então é isso, né, Janaína? Tá quase dando o horário. Te agradeço muito pela participação, Eu também por ter queria. ajudado ali a pensar na live. E eu acho que é como você falou, né? O diagnóstico ele é libertador, porque a gente vai criando ali formas mais saudáveis para a gente viver, né? Exatamente. Mas fica aqui o convite e a gente vai falar de outra, porque o assunto autista tem muito, é bem extenso. Tá bom? Uhum. Então, até a próxima, né? Um beijo, fica com Deus, obrigado. Um Vivam beijo. melhor, gente. Vão procurar ajuda, tá? Isso, busquem ajuda. É isso. Tchau. Tchau, querida. Obrigada.